assentados contigo e não há doença, não há dor, não há dor, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço agora, toca, Senhor, se é dor física, toca agora, restaura agora, conforme tu as criou, Pai, em nome de Jesus, em perfeição. Se é na alma, Pai, por favor toca agora, em nome de Jesus, na vida dos nossos irmãos, Pai. A doença não governa onde tu estás assentado, nesse lugar, Senhor, a doença não governa. E nós vamos glorificar agora o nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Tu és exaltado. Em nome de Jesus. Se era dor no joelho, já vai mexendo o joelho. Se era dor no braço, vai mexendo o braço. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Tu és exaltado. Em nome de Jesus. Recebemos de ti, Senhor, a tua porção. Recebemos de ti. Em nome de Jesus. Vamos cantar, aleluia, sim. Todo joelho se dobre, toda língua confesse. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo teu toque. Obrigado, obrigado pelo teu toque, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não dá vontade de parar de cantar. O teu nome é maior do que Jesus. Quem se compara a ti, Jesus? Queremos olhar para ti, Jesus. Tu precisa ser o adorado da nossa alma. Nada mais tem o brilho do que olhar para ti, Senhor. O teu nome é maior, é mais elevado. Aleluia. Olhamos para ti, Jesus. Olhamos para ti, Jesus. Estás assentado. Nos lembramos também da Mariana, Senhor, que ficou em casa, que estava com o dente inflamado. Toca agora, Pai, na vida dela. Nos lembramos da Aline também, que ficou em casa com dor nas costas. Por favor, Senhor, toca na vida das tuas filhas agora, em nome de Jesus, e libera do céu cura para elas, Pai. Amém. Pode tomar o teu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom. Ele está aqui.
nós podemos tocar, nós podemos perceber a Tua presença nesse lugar, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida do Ike. Oi, Ike. E aí, tudo bom? Quem não conhece o Ike aí, faz assim pro pessoal te conhecer aí. Glória a Deus. Tui. E aí, Tui. Nem chamo mais vocês assim, já são uns homens velhos já. Ah, tu chama, eu vou chamar também. Quem mais nos visita aqui nessa noite? Ah, sai daí, meu. E aí, o Rafa tá aí com a gente. Glória a Deus pela vida do Rafa, esse homem bonito. Ah, o Pedro Couto. E aí, Pedro Couto. Glória a Deus também pela tua vida, nos visitando. Robson levantou a mão, mas tu vai ver, Robson. Tu vai ver. Nós temos a nossa amiga Júlia aqui, né? Júlia é o teu nome, né? Olha só. Nossa tática aí. Bem-vinda, viu, Júlia? Que tu se sinta em casa aqui. Que tu veja nesses rostos aí, que tu olha das meninas aí, amigas. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém que eu tenha esquecido? Não? É isso? Ah, Miguel, 300 cultos já. Não estou te entendendo. Tem sido cada vez mais difícil. Deus tem falado comigo numa frase muito específica. E eu queria compartilhar com vocês essa frase. O caminho de depender de Deus, muitas vezes, não é fácil. Vou repetir, o caminho de depender de Deus, muitas vezes não é fácil. Mas o destino para o qual Ele nos leva é sempre bom. Então, se tu está em algum caminho, presta atenção, que tu não tem dependido de Deus, volta. Minha voz está até dando eco, né? Não dá para tirar esse eco. Volta, volta, volta. Volta, volta para Ele, amém? É lindo depender de Deus. Antes da gente ter o momento da palavra, eu quero chamar o Mateus aqui, vamos ter um momento especial. Eu acho que eles estavam tocando de terninho, de blazer e de calça na canela, porque era bonito só, porque é bonito também. Eu acho que ele tem esse cabelo de europeu aqui também. O Mateus vai estar viajando agora, terça-feira, vai passar uma temporada fora, vai estar ouvindo de Deus algumas coisas lá nas Europas, e nós queremos abençoar ele. Tu quer abençoar ele? Tu quer falar? Léo mandou eu dar um salve pra rapaziada, então salve, rapaziada. Amém. Alguém sente no coração de vir aqui orar pelo Mateus? Olha aí, Jesus. Os amigos. Para quem não sabe, 2018, 2019, esses dois caminhavam no shopping fazendo stories e fazendo metáforas do nome das lojas. E se deixar, ainda fazem. Amém? Estende as mãos para cá. Vamos estar abençoando, Mateus. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque aqui nesse ambiente, Senhor, de igreja, Pai, é onde nós podemos crescer, Senhor, é onde nós podemos ver o crescimento, Senhor, nosso, Senhor, dos nossos irmãos, Pai, e do Teu propósito, Senhor, sendo cumprido, Senhor, na nossa vida, Senhor, e na vida daquele, Senhor, que nós vivemos e crescemos juntos, Pai. Então, Pai, nós te agradecemos pela vida do Mateus, Senhor, nesse novo tempo, Senhor, que ele vai passar na Europa, Senhor, na Inglaterra. Deus, nós queremos abençoar, Senhor, a vida dele, Pai, que lá ele possa crescer, Senhor, em Ti, Pai, em intimidade, Senhor, contigo, Deus, que lá, Senhor, ele possa, Senhor, perceber mais ainda, Senhor, do Teu propósito, Senhor, sendo cumprido na vida dele, Senhor, novos horizontes, Senhor, novas direções, Senhor, para a vida dele, Pai, que isso é só o começo, Senhor, de muitas coisas, Pai, que Tu quer fazer na vida dele, Senhor, que lá, Senhor, Tu possa moldar, Senhor, cada dia, Senhor, o Mateus, Senhor, no homem, Senhor, que Tu quer formar nele, Senhor. Então nós abençoamos ele, Senhor, e enviamos, Pai, aqui como igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Quem quiser ver ele no aeroporto terça-feira, que hora? 3, 3 da tarde e 25. É o voo, né? Tem que dar tchau antes. Tem que fazer check-in também. Valeu. Coisa linda esse guri. Solteiro, viu, gurias? O caminho de depender de Deus nem sempre é fácil. Mas o destino é sempre muito bom. Eu queria reforçar o nosso combinado, gurizada e guriazadas, de durante a palavra vocês cuidarem o trânsito para água, banheiro. Deem uma segurada, ninguém vai fazer xixi nas calças né? E eu quero, com muito temor, chamar o Vitor aqui para estar trazendo a palavra. Nós tínhamos palavras, temos, né? Palavras gloriosas. Mas o Senhor foi conduzindo e o caminho de depender dele nem sempre é fácil. Mas o fim é sempre bom. É? Não se jura, viu? Amém. Mais um pouquinho o exercício de ficar forte, com a mão, o braço firmezinho, né? Não ficar com aquele tchauzinho assim, ó. Estende as tuas mãos para cá. Pai, te louvamos pela vida do Vitor, um homem de Deus que tu tem levantado no nosso meio, Pai. Nós te louvamos porque tu tem enchido ele da tua palavra. E nós te pedimos, por favor, diante dessa mesa, como eu falei no início dessa reunião, desse culto, Pai, nos alimenta. Usa a vida do teu filho, Pai. Tira do coração dele todo medo. Tira do coração dele, Senhor, toda vergonha. Agora reveste ele, Pai, de toda autoridade que vem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, eu estou muito nervoso, mas ok, vamos lá. Eu tenho algo no meu coração faz umas 3 semanas, mais ou menos, 4. E Deus tem falado muito comigo sobre um Salmos em específico. Eu vou pedir para vocês abrirem no Salmos 1, por favor. Todo mundo achou? Está procurando ainda? Salmos, capítulo 1, versículo 1. Está escrito: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Fala aí nesses salmos sobre essa pessoa feliz. Mas não é uma felicidade do mundo que a gente busca em certas coisas, mas sim uma felicidade no ponto de vista de Deus. E o versículo 1 fala: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Em 1 Coríntios 15, 33, fala: as más companhias corrompem os bons costumes. E agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu tinha uns 13 anos, a idade de muitos aqui.
E por ser normal da adolescência, veio muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu dei ouvidos às más influências. E fui influenciado a fazer algumas coisas, a pensar de maneiras diferentes e agir de maneira diferente. Que na época, aos meus olhos, estava tudo certo, mas depois eu percebi que não. Mesmo em casa, eu tendo nascido num lar cristão, eu fui corrompido por ser influenciado pelas minhas más companhias. E eu vou pedir para vocês pensarem agora, qual que são as 5 pessoas que vocês mais convivem no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, talvez, alguns. Essas pessoas, esses amigos, família, enfim, eles te aproximam de Deus? Ou eles estão te afastando de Deus? Ali e continuando o versículo 1. Não segue os conselhos, não se detém, nem se assenta ou junta à roda dos zombadores. Eu tive que fazer uma escolha para hoje estar aqui, para ter uma vida em Deus, para ter um relacionamento com Ele. Eu escolhi obedecer a palavra dEle. Porque senão, provavelmente eu não estaria aqui hoje. E eu estaria bem longe de Deus. Tem uma frase do Franz, quem conhece o Franz, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Por isso que eu pedi para vocês pensarem nessas 5 pessoas. Mas seguindo ali. Não segue os conselhos, então não ouve os conselhos, não dá ouvidos, não é influenciado sobre os conselhos dos perversos, não se detém, não se prende, não fica perdendo tempo no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu estava pesquisando o que essa palavra zombadores significava. E nesse capítulo em específico ele fala sobre zombar da palavra de Deus. E aí eu fiquei pensando, será que o meu pai, o Ricardinho, ia ficar feliz se eu andasse com pessoas que falassem mal dele? Que zombassem da cara dele? Porque Deus realmente não se agrada de quem escolhe viver, se assenta com essa roda de pessoas. E ali ele continua, pelo contrário. Então, a pessoa que é feliz, que tem a felicidade no ponto de vista de Deus, não faz essas coisas, não ouve o conselho, não se dá ouvido aos conselhos, não perde tempo, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta, não se ajunta à roda dos zombadores. E ali no versículo 2 ele fala, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse prazer que fala ali é vontade, é agradável. Ela tem prazer em buscar Deus, em meditar, em refletir, em pensar na palavra de Deus. E isso faz dia e noite. Porque quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente tem um relacionamento com Deus, mais a gente entende e mais a gente obedece. No Salmos 119, no versículo 9, fala: como pode o jovem se manter puro?
seguindo, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos da lei do Senhor. Quando Jesus foi tentado no deserto, é até engraçado que todas as respostas dele começavam com as Escrituras dizem. Porque naquele momento, quando o diabo estava tentando ele tinha isso e respondeu todas as tentações e não deu ouvido, não foi influenciado pelo diabo e se manteve puro. Porque ele tinha isso alicerçado nele, de obediência da palavra, e não foi influenciado. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente tem um relacionamento com Ele, é até interessante, eu acho importante também, diariamente, a gente medir como é que está o potinho. Pensa num copo com água. Ó, esse está quase cheio, mas ainda dá para colocar um pouco mais de água. O teu relacionamento com Deus preenche a tua vida? Ou ainda tem espaço para coisas do mundo, para a verdade do mundo? E é muito perigoso dar ouvidos, se deter e sentar junto com essas pessoas. Porque a gente com certeza vai ser influenciado. Sem sombra de dúvida, a gente vai ser influenciado a pensar diferente, a começar a ouvir coisas diferentes e buscar em outras coisas o prazer. Outras coisas que sejam agradáveis, que sejam prazerosas. Mas com obediência na palavra de Deus, a gente pode, quando vir os conselhos, a gente não ser influenciado. Porque um abismo chama o outro. Se a gente começar a andar com gente que ouve funk, querendo ou não, a gente vai ouvir funk, querendo ou não, a gente vai instalar o TikTok, vai começar a fazer dancinha, vai começar a pensar e agir de uma forma diferente. E eu vou deixar uma pergunta. O que tem hoje influenciado o teu coração? São tuas amizades, no trabalho, na escola, as pessoas que tu convive? Não sei, talvez um canal no YouTube, um estilo de música, algum influenciador. É engraçado que todos os criadores de conteúdo são chamados de influenciadores, que eles têm poder, têm autoridade de influenciar as nossas vidas. Então, porque fulaninho está ouvindo tal música, eu vou começar a ouvir tal música. Porque fulaninho está consumindo tal coisa, eu vou passar a comprar isso para ser parecido com ele. Nós buscamos ser parecidos com o que nos influencia. Nós queremos ser parecidos com o que tem espaço no nosso coração. E sim, devemos ser influenciados. Não é que a gente nunca vai ser influenciado ou tem que fazer um muro no nosso coração para não ser influenciado. Mas ser influenciado pela verdade de Deus. Ser influenciado aqui dentro da igreja. Ser influenciado
por pessoas maduras que te conhecem de verdade. Ser vulnerável para ser influenciado. E o desafio também é ser influenciador. Primeiro nós precisamos influenciar, ser influenciado, para depois influenciar. Mateus 5,13. Eu vou pedir para vocês abrirem, por favor. Todo mundo achou? Tá, eu não achei. 5,13. Vocês são o sal da terra. E no 14 ele fala, vocês são a luz do mundo. Eu acho interessante e engraçado que quando ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, é uma afirmação, não tem espaço para dúvida. Não é vocês serão o sal da terra, vocês um dia serão a luz do mundo, vocês poderão ser o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós, filhos de Deus, somos o sal da terra. E temos que agir de acordo. Uma das propriedades do sal físico, dos alimentos, é da sede. Quando tu come uma comida muito salgada, tu tem que tomar alguma coisa para passar a sede. E nós temos que gerar sede às pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que transparecer o que nós vivemos e gerar sede. Mas não sede do que a gente pode produzir, mas sede da fonte de vida eterna, que é Jesus. E isso só acontece a partir de um relacionamento com Ele. De uma obediência da palavra, de um temor, de um coração quebrantado. Aí nós podemos, sim, ser influenciadores. E essas 5 pessoas que tu pensou, talvez elas não sejam cristãs, ou não vivem, podem até ser pessoas boas, participam de uma ONG, não sei, faz doação, está participando da campanha do agasalho, mas elas ainda não conhecem a verdade de Deus. E sim, essas 5 pessoas podem ser mudadas, podem ser transformadas pelas nossas vidas, a partir das nossas vidas. Nós sendo um canal. Então, eu vou fazer mais uma pergunta. Hoje, tu é influenciado ou tu influencia as pessoas? Hoje, tu puxa para perto as pessoas para os princípios de Deus ou as pessoas estão puxando para os princípios do mundo, para a verdade do mundo? E eu, voltando para mim, eu
fui muitas vezes influenciado. Muitas vezes questionei a verdade e fui atrás da mentira ou sofisma do mundo. E passei a viver de acordo, porque eu fui influenciado. Eu me tornei parecido do que eu tinha, que estava sendo influenciado no meu coração. O potinho estava bem vazio em relação a Deus. Estava cheio de outras coisas. Estava cheio de outros interesses, de outras dúvidas, de outros interesses. Mas a partir do momento que eu entendi que eu sou filho de Deus, que um dia Ele pensou em mim, e que o que eu sou hoje, todas as minhas características, todas as minhas peculiaridades, foram Deus que fez. Aí eu entendi que eu posso, sim, influenciar pessoas pelo que eu sou, não porque me induziram a ser. Eu entendi que obedecendo e tendo um relacionamento com Ele, eu poderia ser diferente onde eu for posto e colocado. Que na escola eu podia, sim, ser Cristo, ser amigo, apontar Cristo para as pessoas, para que elas conheçam a Cristo de verdade. E é muito gratificante saber que está no caminho certo. Porque a adolescência gera muitas dúvidas. Eu nunca fiz tal coisa, como é que eu sei se eu gosto ou não? Aí experimenta. Aquele grupo de pessoas parece ser legais. Os descolados. Eu vou me adequar, vou me adaptar ao que eles pensam, à maneira que eles agem, para ser aceito. Mas nós somos aceitos por Deus. Nós somos amados por Deus. Nós não precisamos ser influenciados por pessoas que muitas vezes nem nos conhecem direito ou não nos amam verdadeiramente. Mas nós podemos, sim, ser feliz, ser bem-aventurado no ponto de vista de Deus, ser feliz verdadeiramente, ser cheio, potinho transbordando, tendo prazer na lei do Senhor e meditando nela dia e noite. No versículo 3 fala: Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Não é uma coisa que... agora eu vou parar de andar com essa turma e vou virar muito crente. É um processo. É o que o Léo já falou sobre fruto algumas vezes. Não tem como fazer um fruto. Tem que plantar, a terra tem que estar boa, o coração tem que estar disposto.
todo o processo de amadurecimento, para no tempo certo. E uma coisa que é interessante, que é árvore plantada à margem do rio. Uma árvore plantada à margem das fontes de água viva. Uma árvore plantada e sendo nutrida por esse rio, que é Jesus. E no tempo certo, poder sim ser influenciador e não mais influenciado pelo mundo, mas sim influenciado por Jesus e ser influenciador de Jesus. É difícil. É muito difícil tomar essa decisão, escolher viver dessa maneira e ser influenciado, certo? Mas é muito bom e é o que Deus queria desde o começo. Ter um relacionamento com nós, no entardecer, porque nós fomos criados para ser seres relacionamentais. Nós procuramos conhecer as pessoas, nós procuramos buscar mais, ouvir, entender as pessoas que estão à nossa volta. Por que que muitas vezes a gente não ouve ou não procura conhecer quem nos criou, quem nos planejou, quem nos fez do jeito que nós somos? E damos ouvido a pessoas que, não só pessoas, mas damos ouvidos a coisas que levam à morte. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser influenciadores e não mais ser influenciado sobre diversas coisas. Um canal no YouTube, um TikToker, nossas amizades, o que a gente vê, ouve, porque isso nos molda. Isso nos molda a pensar diferente e agir diferente. E não apontar a Cristo. Então, a felicidade verdadeira do ponto de vista de Deus, a felicidade que Deus planejou desde o começo, envolve muita renúncia das coisas desse mundo e um prazer em conhecer Ele e buscar Ele cada vez mais. Em cada dia, um pouquinho mais que o potinho esteja cheio, cada dia mais buscar Deus, cada dia mais querer entender e buscar ser influenciado por pessoas maduras que já conhecem verdadeiramente esse Deus. É muito complicado, mas é muito gratificante no tempo certo ver o fruto.
é difícil não ser influenciado para as coisas do mundo. Porque é só abrir o celular, só abrir o Instagram, aparecem milhões de coisas, milhões de pessoas vestindo de tal maneira, ouvindo tal música. Mas ser influenciado pela palavra de Deus é o que Deus planejou desde o começo. E é o que Ele espera de nós. Glória a Deus. Mais um pouquinho. Enquanto o Vitor falava, veio uma palavra no meu coração. E mais uma vez o desejo de compartilhar o que eu já falei algumas vezes sobre a minha conversão. Quantos aqui têm 16, 17 anos ou menos? Eu cheguei nesse lugar, né, na igreja, não vim de uma família cristã como a maioria de vocês, mas eu cheguei nesse lugar aqui, eu vivi uma vida loucurada, a Isa sabe. E eu estava sendo exposto, assim como vocês estão sendo, semana após semana, prestem atenção, expostos às verdades de Deus. Mas eu saía desse lugar do culto, eu chegava na minha casa, talvez um pouco diferente, talvez vocês achem, eu estava até pensando assim, talvez seja mais difícil para eles, porque no meu tempo até tinha celular, mas não era tanto acesso como hoje tem, e de fato mas a dificuldade era outra. A gente ficava muito mais na rua, as loucuradas aconteciam na rua, então tinha a minha dificuldade, prestem atenção. Então eu saía desse ambiente onde eu estava sendo semanalmente exposto à palavra, semanalmente sendo discipulado por aquilo que era a verdade de Deus, mas sempre tinha a minha antiga vida me esperando. Era bizarro. Sexta-feira, sábado, sexta-feira até não tanto, porque eu ficava na casa do Lucas, filho do Heron. Mas sábado chegava da igreja, os guris estavam no beco. E a gente ficava ali e coisas que não agradavam a Deus aconteciam. E eu vivi um longo processo, 1 ano e meio, eu tinha 16, 17 anos. Até que num retiro, Deus falou comigo. Eu tinha me proposto a ler e eu quero lançar esse desafio na quarta-feira. Prestem atenção, vou lançar esse desafio. Vai começar um novo mês, quarta-feira. E eu fiz um desafio de ler Provérbios, um capítulo por dia. Provérbios tem 31 capítulos. E eu estava nesse processo e foi a primeira vez que Deus falou comigo na palavra. Já tinha acontecido de alguém vir orar comigo e fazer sentido, mas era a primeira vez que Deus tinha falado comigo de verdade. E o que Deus tinha falado comigo? Provérbios 14, 7. Foge da presença do insensato, do tolo, do que não vive os princípios de Deus, porque com ele tu não vai compartilhar a vida. E ali eu tomei uma decisão, há 10 anos, 11 anos atrás, e que hoje eu estou colhendo frutos. E hoje, olha só que loucura, hoje eu posso ir e falar com essas pessoas, mas eu não vou mais na perspectiva do influenciado, eu vou na perspectiva do influenciador. Então percebam, hoje está sendo liberada uma voz de Deus a respeito do caminho que nós estamos levando com a nossa vida. O que a gente está fazendo? Sendo semanalmente expostos a esse lugar, a essas palavras, e quem tem nos discipulado? Quando a gente lê esse texto de se detém no conselho, que se assenta na roda dos escarnecedores, ouve
Isso não são só relacionadas às pessoas que eu me relaciono, essas 5 pessoas. O Vitor bem falou aqui, é o que eu ouço. Quem eu sigo, que canal que eu sou inscrito. Prestem atenção, quem é o streaming que eu sigo, do que ele fala. Streamer, né? O que ele fala? O que ele crê? Todas essas coisas estão te discipulando. E nós estamos brincando com Jesus. E a palavra de Deus diz assim, ó, lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E deixa eu estabelecer uma outra e a última coisa para a gente orar. Enquanto o Vitor falava, veio uma frase no meu coração: não existe o muro. O muro já não é de Deus. Vocês conhecem a historinha dos capetinhas que estavam assim do outro lado, quietinho, e os anjinhos estavam ali falando para a pessoa que estava em cima do muro, os anjinhos, vem meu, vem, os capetinhas. E aí meu, tudo bom? E os anjinhos, vem meu, pelo amor de Deus, vem. E aí ele pegou, falou para os capetinhos, tá, mas por que vocês não estão me chamando? O muro já é nosso. E a palavra de Deus diz, eu quero que, Pietra, você consegue colocar aí, é Tiago 4. Eu não vou lembrar o versículo direitinho, mas eu sei que é antes do 7. Vamos ler junto esse texto e estabelecer algo. O próximo versículo. O próximo versículo. Olhem só. Não existe meio termo. Prestem atenção. A palavra de Deus vai dizer, e vamos estabelecer isso como um princípio, não porque o Léo está falando, não porque o Vitor trouxe essa palavra, mas é porque a palavra de Deus diz, quem aqui crê que a palavra de Deus é boa e tem vida nela? Levanta a mão quem crê nisso. E quem quer obedecer a palavra de Deus, amém. Todos, glória a Deus. Olha só, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Isso é pesado. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então não existe um meio termo. O que estamos fazendo com a nossa vida? Sendo expostos semanalmente a essas coisas. Fica de pé, por favor. Tu queria falar alguma coisa, Robson? Estava com um versiculinho na mão, né? Ah, eu te conheço, olha aí. Depois já ora. Boa noite. O meu tem que aumentar agora o microfone, que não é mais o Léo agora. Enquanto o Vitor estava compartilhando a palavra, eu lembrei de uma coisa que eu tinha notado há muito tempo atrás, sobre um bom conselho. E vocês podem ler depois, não vou ler mais o texto, que é Marcos 8. Jesus está pegando e está falando sobre o caminho que ele vai ter. Ele vai ter que ser crucificado, vai ter que ser deixado de lado. E Pedro tem um bom conselho para ele. Pedro se aproxima dele, chama o mestre à parte, tira ele de perto dos discípulos e vai com um bom conselho. Mestre, eu acho que tu não precisa passar por um caminho de morte, com tudo o que tu está fazendo. Jesus pega, olha para ele, e daí é um versículo que todo mundo conhece bem. Arredas de mim, Satanás. Jesus falou isso depois de receber um bom conselho. Se a gente for pegar tudo que o Vitor falou sobre as 5 pessoas, sobre quem que a gente está escutando, assistindo, seguindo, tudo que o Léo falou agora no final, e a gente for filtrar, talvez seja um bom conselho. Talvez seja um bom canal.
sei lá, do teu gosto musical, talvez seja uma boa música. E talvez Cristo ia se virar e ia falar: afasta de mim, Satanás. Acho que essa noite você tem que filtrar bons conselhos que estão te roubando do caminho certo. Bons conselhos de pessoas que não eram tudo que o Vitor falou. E bons conselhos que estão te tirando de um propósito. Esse foi o filtro de Cristo. O caminho de cruz fazia parte de um propósito. Quando ele recebeu um bom conselho que roubava ele desse propósito, ele teve uma resposta firmada em uma palavra: meu caminho é um caminho de cruz. Afasta de mim, Satanás. Então, essa noite, além de tudo que foi dito, filtre bons conselhos que têm te afastado da presença de Deus. Amém? E até hoje, olha só que incrível, a gente não tem percepção das coisas que acontecem. Desculpa. Até hoje, a decisão de Cristo de não ir pelo bom conselho, mas obedecer a palavra de Deus, traz fruto. Olha para a pessoa que está do teu lado, ela é um fruto da obediência de Deus, de Jesus, de não ir para o bom conselho. Porque eu obedeci aquela palavra de 11 anos atrás. Eu que não tenho uma família cristã, eu posso estar aqui caminhando com vocês. O que tu pode colher se hoje tu obedecer a voz do Espírito? Para pensar. Tem louvor no final, não sei como funciona na sexta-feira. Tem louvor no final? Tem. E eu queria te convidar, enquanto o pessoal do louvor vai subindo, se essa noite... me meti até no apelo. Tu identificou que tu está sendo roubado do caminho que tu deveria caminhar. Se tu tem dado ouvidos a bons conselhos que tem te roubado do propósito de Deus, queria te convidar a tu vir aqui para frente. A gente vai estar orando pela tua vida. E se durante a palavra, enquanto o Vitor estava compartilhando, tu começou a identificar algumas coisas, quando ele ia pontuando sobre o que você tem assistido, ouvido, sobre ser influenciado e não influenciar, que tu também vem aqui para frente. Teve algo que ele falou sobre ser vulnerável. Esse é o ambiente, esse é o momento de ser transparente e ser vulnerável. Não a nós, mas a Deus. E essa é na verdade, essa é uma oportunidade. Esse dia eu estava meditando sobre um texto e eu respondi, eu fiz uma pergunta e eu mesmo respondi o que eu faria naquela ocasião. E a minha resposta seria uma desculpa. Era o texto de Jairo. Quando eu recebesse aquela notícia, tua filha já é morta, eu ia questionar o Senhor pelo tempo, porque ele não caminhou mais rápido. E algumas vezes a gente está se escondendo daquele que sabe todas as coisas. E a gente está se escondendo daquele que está em todos os lugares. Então a gente só perde uma oportunidade. E essa noite nós temos uma oportunidade de se apresentar e receber de Deus uma correção, um alinhamento. Dar ouvido à voz correta. Foi o que o Léo falou. Sobre uma voz que tem essa noite, é sobre tu dar ouvido a essa voz e tu receber vida. Enquanto os guris vão tocar, eles ainda estão se ajeitando, feche teus olhos e começa a examinar teu coração, começa a examinar lá no fundo dos teus pensamentos. E segundo tudo que foi liberado aqui essa noite pelo Vitor, peça para o Espírito Santo, sonda o meu coração, não eu mesmo, porque eu vou me enganar. Eu dou ouvidos a bons conselhos, mas peça, Espírito Santo, sonda o meu coração. Revela, Senhor, aquilo que eu tenho visto e ouvido que tem atrapalhado a minha caminhada.
Revela, Senhor, amizades que têm me influenciado de uma forma negativa. Espírito Santo, mostra lá no íntimo a raiz do problema. Tudo aquilo que tem roubado da tua presença. Tudo aquilo que tem impedido de eu ser um copo cheio. Aliás, não cheio, mas que eu venha transbordar na vida daqueles que estão ao meu redor. Tudo aquilo que tem me impedido de transbordar e não mais ser influenciado, mas agora ser uma influência. Espírito Santo, revela. Sinaliza, Espírito Santo, áreas que eu tenho que ser transformado, tocado. E manifesta o teu desejo de querer transbordar na vida dos outros. Eu quero sim ser parecido com Cristo, eu quero formar Cristo nas outras pessoas. Eu não quero ser um copinho quase cheio. E também não quero ser cheio, eu quero transbordar. Que saia de mim e vá para os outros, que venha jorrar um rio de água viva. E eu quero que se cale todo bom conselho, toda voz contrária, tudo aquilo que está impedindo a minha caminhada de avançar à semelhança de Cristo. Espírito Santo, revela durante o louvor agora. Eu te convido para uma atitude de coragem. Que tu venha aqui para frente, se o Espírito Santo falar contigo. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te